Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Wagner e para quem ainda não me conhece, esse é o canal Negro Gui. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês as decisões que levaram à demissão do ministro da Saúde, o Mandetta. Mas antes de a gente chegar na troca do ministro da Saúde, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar os fatos que levaram o nosso presidente Jair Bolsonaro a chegar ao poder. Depois dos 2 mandatos do governo Lula, a gente teve o primeiro mandato da Dilma Rousseff. E o primeiro mandato dela foi marcado de grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão, como os roubos da Petrobras. A imprensa brasileira não parava de noticiar escândalos de corrupção que estavam dentro do governo PT. Mesmo assim, a Dilma ainda conseguiu se reeleger para o segundo mandato. Sendo que a articulação política da Dilma era péssima. Isso aliado à crise dela com o presidente da Câmara, foi aceito então seu processo de impeachment. E vale lembrar que em meio a esse período todo político, a gente estava tendo uma grande crise econômica, que a Dilma naquela época dizia que ia ser uma marolinha, que era uma crise financeira internacional, que demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, mas chegou com uma força muito grande. Isso aliado às grandes crises de corrupção, fez com que o governo do PT caísse. Com a queda da Dilma, assumiu o Temer, que era o vice dela. Sendo que a economia não cresceu. Muitas empresas continuaram fechadas. A gente veio se arrastando numa crise financeira péssima. E durante toda a gestão do Temer, que não conseguiu mudar em nada da gestão desastrosa do governo anterior, surgiu quem? Jair Messias Bolsonaro, fazendo seus discursos inflamados e pregando ser a salvação para a crise financeira que a gente vivia. E a gente tinha naquele cenário muita gente insatisfeita, porque os escândalos de corrupção do PT não paravam. Então o ministro Sérgio Moro, com a Operação Lava Jato, que a cada dia vazava uma informação nova, os acordos de delação premiada, tudo isso fortaleceu e muito a candidatura de Jair Bolsonaro. Muitas pessoas que sofreram com a crise financeira da má administração do governo Dilma acreditavam e ainda acreditam que Bolsonaro seja a salvação do nosso país. Sendo que então Bolsonaro chegou ao poder, tendo como principal plataforma de governo a reforma tributária e a reforma da Previdência. Pois, segundo ele, a economia do país não decolava justamente pelos entraves da reforma da Previdência. Desde então ele vem trabalhando num cabo de guerra sem fim com o Congresso para tentar aprovar sua reforma. Ora ele consegue algumas coisas, ora ele tem que ceder, mas infelizmente essa reforma foi para um lado, foi para o outro e até agora não chegou a lugar nenhum. A economia no governo Bolsonaro cresceu muito pouco em relação à gestão anterior do Temer, que também vinha sofrendo da má administração da Dilma. A nossa crise financeira, desde o governo Dilma, passou pelo governo do Michel Temer e não melhorou no governo do Bolsonaro. Como ele não conseguiu aprovar a reforma, a economia ficou estagnada. Cresceu em alguns percentualzinhos, a gente pode ver em relação aos mercados, por exemplo. Viu que muitos produtos diminuíram de tamanho, as filas dos mercados que antes eram lotadas, hoje em dia não são mais. E muitas empresas que quebraram no governo do PT não conseguiram se reerguer até hoje. Ainda amargam uma crise financeira grande. Aí agora temos o quê? Agora chegamos ao coronavírus, que era uma variável que infelizmente Bolsonaro não contava. Nem ele, nem ninguém. Né? Ninguém podia imaginar que iria surgir um vírus de proporções mundiais, com um grau de morte tão grande e de contágio tão rápido. Mas nos demais países onde começaram essa epidemia, bem antes de chegar no Brasil, muitos deles tinham o mesmo pensamento que Jair Bolsonaro tem, fazer um isolamento parcial, deixar as pessoas produtivas e que não são consideradas grupo de risco trabalhando para a economia não quebrar, isolando apenas pessoas que ele acha grupo de risco. Sendo que os outros países que adotaram essa posição, um deles é os Estados Unidos, viu que no final das contas isso não é eficaz. Porque muitas das pessoas que estão consideradas produtivas e fora do grupo de risco são pessoas que também poderiam vir a óbito. A contaminação do vírus dessas pessoas circulando pode passar sim para as pessoas que estão trancadas em casa. Porque a gente vive em sociedade, não tem como dizer que uma pessoa que está isolada ela não vai ter contato nenhum com o parente. Tentar confiar única e exclusivamente no bom senso das pessoas. Se atualmente, mesmo com todas as recomendações maciças na imprensa, pedindo para as pessoas ficarem em casa, a gente vê muitas pessoas no mercado, muitas pessoas circulando pelas ruas sem máscaras, e algumas pessoas ainda pedindo para acabar com a quarentena. O pico da contaminação no nosso país ainda não chegou, mas ele vai chegar. Mas continuando nessa linha de raciocínio.
O ministro Mandetta vinha seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que pede que as pessoas fiquem isoladas. Como eu falei, os Estados Unidos demorou muito a acreditar nisso, achou que um isolamento parcial iria proteger as pessoas de grupo de risco e manter a economia saudável, e atualmente está vendo que não é bem assim. Não se sabe nem se as pessoas que se recuperaram da contaminação, se elas podem vir a se contaminar de novo. O vírus que pega no meu corpo não é o mesmo vírus que pega no seu. Apesar de ter o mesmo nome, ele muda de acordo com cada corpo. Eu acredito que ele deverá ter mais ou menos o mesmo comportamento do que o vírus da gripe. Ou seja, ele vai ser mutante, e isso indica que uma pessoa que se recuperou uma vez, ela poderá sim vir se contaminar novamente. Lógico, isso ainda não foi um dado divulgado, nem um dado de estudo nenhum, é uma opinião minha. Mas com base nisso, vinha se pedindo para ter o isolamento total das pessoas. Porque a única coisa que podemos fazer quando uma pessoa cai doente e não consegue se recuperar sozinha é entubá-la e colocar em respirador. A nossa saúde pública não tem condições suficientes de atender um número grande de pessoas contaminadas. Sabe-se que se a gente tiver várias pessoas contaminadas ao mesmo tempo, e muitas delas podem ser sim pessoas que são produtivas, fora outras pessoas que podem vir a depender dos respiradores, porque não existe só o coronavírus. A gente tem toda uma gama de problemas que pode levar uma pessoa a precisar de uma UTI e ser entubada. Uma delas é o coronavírus. Mas se todo mundo voltar à vida normal e tudo isso acontecer, e os leitos atuais já não dão conta desses outros casos que eu falei agora, imagina juntando todos os casos normais, mais o montante do coronavírus que vai acontecer. Um colapso no nosso sistema de saúde. Agora vamos pensar desse assunto sobre o lado econômico. Se todas as pessoas ficam em casa, o que vai acontecer? Realmente uma crise financeira grande. A gente não conseguiu se recuperar da crise financeira dos governos anteriores, e a gente vai entrar numa crise financeira ainda pior. Muitas empresas que não quebraram nas crises financeiras do governo anterior, que ainda estão sobrevivendo e ainda agonizando, poderiam vir a quebrar agora, e o governo atual iria amargar, antes do final do seu primeiro mandato, a sua grande crise financeira. Justamente o que ele foi eleito dizendo que iria corrigir a crise financeira do governo anterior. Então, para o Bolsonaro, deixar as pessoas todas em casa é péssimo. Para ele seria um grande golpe político, porque seria usado como arma pelos seus inimigos políticos para dizer que o governo dele é ineficiente, já que a economia do país ia piorar mais do que já estava ruim. Sendo que o Bolsonaro não está interessado em saber se eu vou viver, se você vai viver, se o pobre vai viver. Ele está simplesmente preocupado se ele vai amargar uma crise financeira no governo dele ou não. Pensando nisso, o que ele fez? Colocou um ministro que fez declarações polêmicas em 2018, onde ele fala que escolher entre a vida de um idoso, que poderá vir estar no fim da vida, e a vida de um jovem, que tem toda a vida pela frente, ele escolheria a vida de um jovem. Mas por que ele falou isso? Porque o jovem é economicamente ativo, ele é um contribuinte. Então, economicamente falando, para o governo é muito melhor que os jovens sobrevivam e que os velhos morram. Se a maioria das pessoas que estão velhas vierem a óbito, para o governo é uma beleza, porque justamente a reforma da Previdência, que ele vinha tanto defendendo e não conseguiu fazer, está feita. Não precisa pagar dinheiro a mais ninguém, que aposentado morto não recebe. Ao menos que ele vai passar sua aposentadoria para outros descendentes. Mas não são todos que passarão. Porque se o governo atual pedir para todo mundo voltar para trabalhar, para salvar a economia, ele não está interessado em defender a saúde de ninguém. Simplesmente ele está fazendo um teste. Solta-se todos, aqueles que sobreviverem, salve a economia e eu não amargo uma crise financeira no meu governo e consigo garantir a reeleição, e os que morrerem simplesmente são fatalidade do destino. Mas eles sabem que vai morrer muita gente quando esse isolamento chegar ao fim. A gente ainda está numa situação de início do pico. Como ele é muito parecido com o vírus da gripe, o comportamento dele de contágio também deve ser bastante parecido. Qual é os meses que aqui no Brasil se tem o maior número de pessoas gripadas? Final de abril, todo início de maio e início de junho, que é justamente o nosso período de frio. E vai ser exatamente nesse período que vai acontecer um pico de contaminação do coronavírus. Eu oro por mim e oro por você e espero que a gente consiga sobreviver a esse futuro incerto.
que mesmo com a troca do ministro da Saúde, os governadores e prefeitos não sigam a recomendação desastrosa do governo federal de botar todo mundo na rua. Que a gente consiga fazer esse isolamento de 3 meses, que não vai evitar que todo mundo pegue não, tá? Que eu possa vir contrair a doença, que você possa vir contrair a doença, nada disso é certo. Simplesmente o que a gente espera é que se eu vier a contrair, ainda exista um leito, caso eu venha precisar, e tenha a oportunidade de lutar pela minha vida. E espero que você também possa lutar pela sua. E torço do fundo do meu coração que eu esteja errado, porque muitas pessoas dizem que não vai ser isso. Mas se for, desejo muita sorte para todos nós. Deixa seu like nesse vídeo, compartilha, por favor. E se você não concorda, deixa seu like também, que não custa nada. Já que você viu até aqui, espero que possamos passar por esse tempo tenebroso e que possamos nos reencontrar novamente aqui em um próximo vídeo. Tchau para vocês!